Eu acho que a luz não tá boa porque hoje é um dia nublado. E, mano, eu tenho sérios problemas, né, mano, com iluminação e com enquadramento, né, cara? Às vezes, mano, tá escuro, às vezes tá estourado. Às vezes, mano, eu não apareço no bagulho, tá ligado? Só aparece minha testa. E, mano, fazer o que, né, cara? Eu tenho um Samsung e uma janela pra fazer o bagulho rolar, certo? Então, mano, segue o baile e vamos dali. Mano, no dia de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o citoplasma. A gente vai dar continuidade ao que nós já havíamos começado na aula passada. Na aula passada, a gente falou do citoplasma, na sua constituição, na sua função e algumas paradas que estão no citoplasma, cara, que são mega importantes para a estrutura das células, para os movimentos celulares, para o movimento ameboide. E no finalzinho da aula, a gente falou de uma parada que é o centríolo, certo? Que é uma organela, né? Então, essa é a deixa para a aula de hoje. A aula de hoje, na real, a gente vai se preocupar em falar sobre organelas celulares. Vou botar um desenho aqui, cara, para ajudar a gente a entender qual que é dessas organelas, tá bem? Mano, se liga nesse desenho. A gente tem um núcleo, né? E o núcleo ele é delimitado por uma membrana nuclear. A gente está usando como modelo uma célula eucariótica animal. E o material genético está ali compartimentalizado e tem a membraninha nuclear. E se tu botar reparo, cara, tem um conjunto de sacos membranosos achatados que está saindo ali da membrana nuclear, certo? Esse conjunto esse conjunto de sacos que saem, que partem ali da membrana nuclear, recebe o nome de retículo endoplasmático. Cara, o retículo endoplasmático, esse emaranhado, a gente pode dizer que é um emaranhado, esse conjunto é melhor, né? De sacos membranosos achatadinhos, tem algumas funções importantes. Uma delas, uma função mais geralzona, é a função do transporte de substâncias dentro da célula. Beleza? Outra coisa, cara, importante é a síntese de substâncias que vão ser secretadas pela célula. Justo? Bom, para isso vamos dar um visu aí com calma no que diz respeito a essa função secretora, essa função de síntese e, consequentemente, de secreção mais adiante. Se você botar reparo, cara, tem um pedaço do retículo endoplasmático que tem umas bolinhas, né? Tipo uns pontinhos. Essas bolinhas, esses pontinhos, são ribossomos que estão aderidos à superfície da membrana do retículo. Cara, você viu o ribossomo. Ribossomo é uma espécie de riboenzima ou ribosima, né? Que é um emaranhado, um arranjo de RNA ribossômico e algumas proteínas que formam uma estrutura muito importante para catalisar uma reação química que é a ligação peptídica, que é emendar um aminoácido no outro. E, mano, a gente viu isso quando a gente estudou tradução, que a tradução nada mais é do que a síntese de proteína. Então, velho, se eu tenho uma parada que está repleta de ribossomos aderidas, essa parada vai ser muito importante na síntese do quê? De proteína. Então, o retículo endoplasmático cheio de ribossomo, cara, é uma fábrica muito foda de proteína. Sacou? Pelo fato dele ter esses ribossominhos grudadinhos ali, ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem rugas, e essas ruguinhas são os ribossomos aderidos ali. Repara, mano, que o retículo rugoso está próximo do núcleo, né? Isso faz muito sentido, porque o RNA mensageiro que está trazendo a informação para ser convertida em proteína na tradução, certo? É sintetizado lá no núcleo. Então, se a parada é sintetizada no núcleo, quando ele sai, o RNA mensageiro sai pelo poro, pelos poros, né, que existem ali na membrana nuclear, e que ele saiu, cara? Ele já dá de cara com toda a fábrica de proteínas e ele, mano, tá no paraíso. Falei, putz, saí, já tô no rolê. Maravilha. E ele vai ali, então, ser direcionado para os ribossominhos aderidos e muitas proteínas são produzidas. Proteínas essas que são produzidas e vão ser secretadas. Justo? Muito bem. Se tu botar reparo, mano, ainda há uma parte nesse retículo endoplasmático que não tem os ribossomos aderidos. Repara, ele não tem os pontinhos ali. Pelo fato de não ter os ribossomos aderidos, esse é o retículo endoplasmático liso. O retículo liso, cara, tem algumas funções importantes. A síntese, por exemplo, de
lipídios. E lipídios esses derivados do colesterol. E cara, você com certeza já ouviu isso na sua vida, né? Aqueles lipídios, cara, de derivados do colesterol, eles fazem parte de uma classe de hormônios muito importantes, que são os hormônios esteroides. Beleza? Que são quem? Testosterona, progesterona, estrógeno, aldosterona, aquele outro lá, o cortisol, beleza? Toda essa turma, cara, é sintetizada no retículo endoplasmático liso, certo? Então, se nós estivermos falando, por exemplo, de uma célula, de uma estrutura secretora desse tipo de hormônio, mano, a gente vai ter um baita do reticulão lá dentro para poder dar conta da síntese desses hormônios, dessas substâncias. Perfeito? Uma outra coisa bem importante é que o retículo liso está relacionado com a desintoxicação das células e do tecido e naturalmente do organismo, tá ligado? Se a gente for ver, mano, um órgão que é meio o faxineiro do nosso organismo é o fígado. Então os hepatócitos têm retículos lisos bastante desenvolvidos justamente para dar conta dessa função de desintoxicar o organismo quando a gente ingere uma parada sinistra que não era para ter ingerido, ou enfim, ingeriu mesmo sabendo que não era, mas ingeriu mesmo assim, e o corpo precisa dar conta de eliminar essa parada para evitar danos sistêmicos. Beleza? Outra coisa que vale a pena a gente se lembrar é que recentemente você viu lá no tecido muscular, cara, que para a contração muscular acontecer precisa a liberação de íons cálcios. Íons cálcios são fundamentais para permitir o acoplamento entre actina e miosina. A gente viu isso com bastante detalhe naquela ocasião. Os miócitos, eles têm um tipo de uma estrutura muito específica ali, né, que armazena e libera íons cálcio em situações específicas. Essa estrutura nada mais é do que um retículo liso diferentão, que é o retículo sarcoplasmático. Beleza? Entendido? Maravilha!